tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de janeiro de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2535. Ele tem 5 páginas, 49 elogios e 9 máximas. O tema é cosmonauta, a especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete é o nosso já veterano, jovem, que está aqui, que é o Emanuel Maia. Cuidado com ele, hein? Tá certo? Você vê que ele está até sozinho hoje aí, ó, que ele topa tudo. A definição. O cosmonauta é a consciência homem ou mulher exercendo a função de piloto ou passageiro de nave espacial, a qual orbita ou transcende o planeta de origem com objetivo ou missão de explorar o espaço sideral. A cosmopensenização calculista, a amplitude autopensênica, o cosmonauta enquanto ferramenta e cobaia humana na política e no militarismo, os sul-humanos enquanto cosmonautas cobaias em precursoras viagem ao espaço orbital terrestre, a linha de Kármán enquanto linha geográfica imaginária, demarcando a atitude limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior, a ambição de tornar-se cosmonauta, a lista secreta de cosmonautas pioneiros mortos em treinamento, a obsessão política e militar em investimentos milionários nos cosmonautas. Eu quero lembrar que a fatologia tem mais de umas 50 linhas. Eu li apenas as 5 primeiras. A necessidade da autovivência do estado vibracional profilático, as paranaves espaciais, a interpenetrabilidade das múltiplas dimensões, a exoprojeção consciente, as paraexcursões interplanetárias, a paradiplomacia intergaláctica, a onipresença da energia imanente, a realidade da energia consciencial no cosmos, o fenômeno da cosmoconsciência. Agora, na remissiologia de 12 verbetes, nós destacamos 5. Conceito cósmico, cosmopensenização, cosmovisão humana, cosmovisiologia e fluxo cósmico. Frase enfática. O cosmonauta tem a oportunidade de alcançar o abertismo consciencial cosmovisiológico com vistas a promover a diplomacia e a política cosmoética intergalácticas entre civilizações. Você reflete sobre a possibilidade de atuar na condição de cosmonauta, procura vivência de experiências cosmoconscienciais? A filmografia tem 3 filmes, a bibliografia tem uma fonte, a webgrafia tem uma fonte. Interessante é que você gosta da palavra cosmonauta, você não usa muito o astronauta, não, né? Cosmonauta é russo, astronauta é americano. Agora, cosmonauta. Isso é a mega análise agora com 20 itens. Órbita, planeta, viagem, missão, exploração. Exoprojeção, astronomia, astronáutica, macro-universo e microgravidade. Cosmocognitarium, cosmoconsciencialidade, cosmopensenidade, cosmoética, cosmonomia, cosmonáutica, cosmovisiologia, cosmovisiometria, extraterrestreologia e intrafisicologia. Agora, o verbete aqui hoje do dicionário é aproveitamentologia. O argumento é imperativológico. Ele tem 37 itens, tem 3 contrapontos e nós vamos colocar nele um mega pensênio. Agora, questionamento. Minha filha tem 21 anos, acaba de completar o curso superior de biomedicina e está iniciando neste ano o mestrado em um laboratório que estuda o desenvolvimento de células tronco neurais. Para esse estudo são sacrificados dezenas de ratos, os quais servem de cobaias. Minha filha ficou um pouco chocada com a frieza com que os trabalhadores do laboratório tratam esses animais.
os quais parecem nitidamente perceber que serão sacrificados pelo pavor que demonstram. Embora saibamos que o sacrifício deles não é em vão, pois serve para o desenvolvimento de novos medicamentos para a melhoria das condições de saúde do ser humano, ficamos pensando nas implicações cosmoéticas que pode ser gerada. O professor poderia dar sua opinião sobre esse assunto? Eu sempre evitei esse processo dessas experiências com animais. Até hoje eu sou assim. É tanto que eu não faço experiência nem com gente humana também, não. Eu respeito tudo e não quero nem fazer convencimento sobre as coisas que eu falo. Então, isso aí é difícil. Tem que ver como é que ela vai com isso. Com o tempo, o problema é dela. Já faz tempo que nas práticas com energia, principalmente com a relaxação muscular progressiva, sinto muita coceira por todas as partes do soma, e isso é tão incômodo que tenho que parar o exercício. Por vezes pensei que o quarto estava infestado de formiga, mas procurei e não encontrei. Isso se iniciou quando comecei a fazer os 20 EVs por dia. O professor poderia me ajudar? Não, você olha bem que é preciso ver o seu estado geral. Olha se não há constipação intestinal, se não tem alguma coisa hepática, se você não tem a boca amarga de manhã, alguma coisa nesse sentido, que pode ser algum processo de intoxicação, que às vezes não tem nada a ver com o processo de energia. Professor, como identificar o verdadeiro amor? Sentindo. Vivenciando. Esse é o jeito. De que modo isso está relacionado às leis do karma? É dando que se recebe amor? Eu chamo interassistencialidade. Quando você dá, você é o primeiro a receber. A vida toda dei amor e nunca recebi de volta. Fala do amor no âmbito do duplismo. Sei, você não soube escolher. Como recolher a pessoa na qual temos vivido por muita série X? Nossa duplista de muita existência, companheira de curso intermissivo. É aquela que tem mais afinidade com você, observa bem. Ou se não, aquela que tem afinidade que você precisa de ajudar para ela evoluir. O que é o amor? Esse item tem sido meu questionamento durante esses meus 30 anos. Amor quer dizer, é o processo do mega discernimento afetivo através de sentimentos elevados. Mega sentimento afetivo através de sentimentos elevados, que chega naquilo que nós chamamos lá, está lá escrito, autotransafetividade. Ao Verbetalk e ao professor, qual a opinião de vocês sobre o trabalho realizado por Carl Sagan? Podemos considerá-lo completista na divulgação do método científico aplicado aos estudos da astronomia e nas pesquisas sobre o cosmos? Há alguma informação sobre o seu estado consciencial, extrafísico, pós-dessomático? Eu não sei nada sobre esse cara. Eu achava ele um pouco piradinho, em certas coisas excessivo. Mas foi bom. Ele ajudou muita gente por causa do programa do cosmos dele. Teve uma palavra aí que eu não entendi bem, que foi no meio da pergunta aí, que eu... Tem como repetir, por favor? Desse aqui? Dentro da pergunta. Ao Verbetalk tal. E para mim, qual a opinião de você sobre o trabalho realizado por Carl Sagan? Bom, eu vejo que assim, ele... aquele do cosmos, aquele negócio todo. Eu já vi documentários dele, inclusive aqui, até dentro do próprio CIEC, aqui com grupos que estavam estudando essa relação da extraterrestriologia, estudo do cosmos. E eu vejo que ele tem assim, uma visão muito interessante, né, quanto à questão da visão cosmovisiológica, mas ainda muito assentada no processo intrafísico. Mas ele tem processos assim, bem interessantes no âmbito assim, filosófico, ele faz muita relação com contextos históricos, né, relativos ao cosmos, ao estudo do cosmos, da astronomia. E assim, quanto a isso, eu acho que é só o que eu tenho de conhecimento quanto ao Carl Sagan, né? Professor, fomos ensinados que resgatamos no presente os erros do passado. Pergunto, se não temos consciência dos erros que estão resgatando, de que adianta nascer no meio da favela, passar fome, apanhar da polícia? É bom, muito bom isso, porque a pessoa aprende o que ela já fez com os outros. Isso não irá causar mais revolta e possibilitar uma existência miserável, com grandes possibilidades de ser marginais, drogados? Não. Existem as pessoas que são mais vivas que tudo isso. Você está pensando só no pior. Por exemplo, só para te dizer, tem uma pessoa entre nós que trabalha na OIC,
que é lá dos consciência terapeutas. Hoje ela trabalha na consciência terapia de alto nível. Ela nasceu e foi criada em favela braba, desse jeito. Se quiser, vem aí que eu te explico quem é a pessoa. Ela vai te dar um banho de loja. Professor, as paraexcursões interplanetárias ocorrem apenas nos períodos intermissivos ou há relatos dessas vivências com consciência projetada? Não. Consciência, olha, mesmo quando ela é consciente, já tem problema, consciência projetada geralmente se evita. Tem muito imaginação do mental soma, mas não tem nada disso. Álvaro Betógrafo, em Teoriologia, página 2, segunda linha, poderia aprofundar a teoria da dobra espacial? Há alguma relação com a teoria das 11 dimensões da física? Olha, eu particularmente não vejo uma relação tão direta, mas a questão da dobra espacial, né, vamos dizer, pegando um pouco aí do processo futurístico, né, das viagens espaciais, que é quando uma nave, né, uma espaçonave, ela entra em velocidade, né, igual ou superior à da luz. A dobra espacial seria mais ou menos isso aí. No verbete do DSC, Conclusio Intrafisicologia, página 22, poderia comentar esse item? Aqui eu digo o seguinte: o cérebro humano e o livro, na condição de repositório de experiências conscienciais geradas a partir do cérebro, se inclui entre os objetos mais relevantes dessa dimensão intrafísica perante a vastidão do corpo. Sim, o cérebro e o livro. É isso que nós estamos falando. Vamos entender bem. É um processo de aproveitamento mesmo real. Gente, eu quero agradecer aqui a nossa amiga lá da Itália, que trouxe pessoalmente esse livro. O livro é uma fábula, isso aqui. La città e la parola escrita. Quer dizer, a cidade e a palavra escrita. O livro é impressionante, porque cada capítulo dele tem um texto e tem ilustração. Ele é todo ilustrado, é um albão, mas enorme, sobre biblioteca, a palavra escrita sobre todos os aspectos. Vocês pensarem, do ponto de vista da Itália e da Europa, tem, em matéria de biblioteca. Impressionante o livro. Esse álbum é fora de série. Eu agradeço muito a ela e para nós, já vai lá para as nossas obras raras. É o chamado bibliotafo. Já vai entrar lá. Você pode falar, faz favor, eu te entrego, Emanuel. Emanuel, tudo bom? Então, na fatologia, a primeira linha continua na segunda. O cosmonauta enquanto ferramenta e cobaia humana na política e no militarismo. Dá para dar uma geral, por favor? Bom, isso aí, no caso, se permanece até hoje, mas houve vamos dizer, um auge muito forte, um destaque muito forte durante o pioneirismo, né, das viagens espaciais, onde realmente ele é uma espécie de cobaia. Ele era bem passivo quanto à questão dentro das áreas do militarismo e da política. Nesse período aí, eu cito até aqui até uma certa sequência aqui com relação a essa questão do pioneirismo, né, que havia muitos problemas com relação a isso. Um caso aí como cobaia humana, a questão assim, não havia segurança nenhuma. O cosmonauta, né, que se candidatava à formação, ele se submetia a testes, né, que era de puro interesse no caso aí da política e dos militares, e não havia uma preocupação assim, não havia uma certa preocupação contra essas pessoas que se candidatavam a ser cosmonautas e astronautas também. E daí o que ocorria, né? Era uma manipulação no sentido assim, não havia, o que eu destaco aqui é a questão da segurança, não havia seguranças, né, de maneira alguma, né? O cosmonauta, quando ele se submetia ao processo, ele submetia a testes, né, de riscos, no caso aí de riscos extremos, né, ao corpo físico. E os militares, eles muitas vezes tinham plena consciência disso, mas não tinham a menor preocupação, né, de como aquela pessoa iria reagir depois, de como é que ela ia, né, se ia sobreviver ou não aquilo ali posteriormente. Então, o caso tudo era assim, tudo era, vamos dizer assim, acobertado, era visto um interesse maior pela questão do dinheiro,
né? Tanto na área política como na área militar. Agora, na terceira linha, a linha Karman, enquanto linha geográfica imaginária, demarcando a altitude limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Bom, essa linha aí é uma linha imaginária, né, que vai até mais ou menos entre 100 a 120 quilômetros de altitude, que a partir dessa linha, quando se alcança essa linha e se ultrapassa essa linha, é considerado aí que a espaçonave ou o indivíduo que alcança isso aí, ele entra em órbita terrestre. Oficialmente, vamos dizer assim, ele acessa o espaço orbital. Agora, eu sugiro o seguinte, eu como, na época que começou toda essa atividade espacial, eu já lia jornal, etc., porque eu sou velhinho. Agora, tem a questão de Yuri Gagarin, que foi o primeiro cosmonauta, talvez seja bom citar, e a cadela Laika, que foi o primeiro subhumano, Laika, o nome dela, atingiu o espaço, né? Isso eu sei porque eu seguia na imprensa naquela época. Uma cadela. Cadela. Falou. Bom, na verdade, eu sinto isso aqui dentro dos subhumanos, né? Eu não citei bem o nome da cadela, né? Mas eu citei aqui, no caso, a espécie, né? Os subhumanos enquanto cobaias, né? Pioneiros. Uhum. Não, tudo bem. Vamos aqui fazer a análise, né? Mas, de qualquer forma, tá aqui fica o item, né? Tá. Emanuel, em Fatologia, na página 2, na 10ª linha, você fala da dissimulação midiática à frente dos reais fatos espaciais. Você pode citar alguns exemplos? Bom, um exemplo aí bem, vamos dizer, conhecido com relação ao processo da Lua, né? A viagem da Lua. Desde que começou esse processo da primeira viagem do homem, né, do cosmonauta à Lua, que, né, do que se foi feito lá, foi, né, tiradas fotos, fotografias dele, eles mesmos tiraram fotografias lá e tudo, né? Com essa questão da volta deles, da primeira viagem e posteriormente das outras que ocorreram, houve uma polêmica muito grande em cima de questões assim, por exemplo, polêmica visual das imagens, né? Por exemplo, se você for ver, normalmente que você encontra imagens aí de astronautas e cosmonautas, né, na Lua, você vê muito a questão seguinte, né, analisando tecnicamente, a questão por exemplo, fica tudo escuro, né? O cosmonauta está ali, né, vamos dizer ali na Lua, né? Mas o fundo dela, a polêmica maior é a questão do fundo ali, que não há estrelas, né? Não há, vamos dizer assim, não há constelações, não há estrelas, não há nada ali, é só um fundo preto ali, né? Então a questão toda ali é a polêmica que entra, né, vamos dizer, com relação à dissimulação, né? Essa questão da Lua é essa, né? Que eles dissimularam, houve ali uma alteração da imagem, né? Então isso aí gerou várias polêmicas, gerou se realmente o homem foi, né, à Lua, né? Assim, também é um outro fator também que se discute muito, é a questão qual foi a razão também, qual foi a outra razão que eles fizeram para apagar aquelas imagens do fundo, né, das constelações, das estrelas, o que houve para eles fazerem isso, né? Porque assim, a gente imagina o seguinte, né, a Lua ali não há iluminação ali, né, a constelação ali é 100% ali, você vê tudo, né, mais do que a própria Terra aqui, que apesar, né, você ainda vê alguma coisa com a questão de toda a influência da iluminação, da Terra, das luzes, da eletricidade, mas a Lua não há isso, né? Então você vê tudo, né? Você vê realmente como o cosmos é, né? Eu me imagino que seja assim, né? O homem, o indivíduo que se vê na Lua. Então realmente foi algo bem polêmico, né? Da questão ali do fundo preto, né? Mas como é que pode aquilo ali, né? Devia haver estrelas ali, constelações, algo assim, né? Vamos dizer assim, fantástico, né? Belíssimo ali atrás com relação a isso. Então já se gerou polêmicas quanto a isso, porque foi apagada essas imagens. Também, né, entrou na dúvida também em outros grupos também de debates com relação a se o homem foi ou não à Lua, né? E se foi aquilo ali, só foi uma simulação, né, feita na Terra, em algum lugar, um estúdio ou alguma coisa assim. Então gerou várias polêmicas quanto a isso. Outra coisa também que entra é a questão lá da bandeira, né? Eu até cito aqui também a bandeira que ela fica, em alguns vídeos mostra que a bandeira fica mexendo,
Mas, há vento na Lua? Como é que é isso? Então, é tudo isso aí. É uma polêmica em cima disso aí. Eu coloquei isso aqui mais assim, né? Fica uma polêmica realmente bem séria em cima, mas eu coloquei aqui mais para debate, né? Para intuito de debate. Para a gente debater em cima disso aí, né? Foi mais por isso. Mas, assim, que eu vejo de simulações midiáticas em cima, eu acho que o que pesa mais é essa questão da Lua, né? Mas há outras coisas também, em viagens espaciais, por exemplo, né, em missões à Estação Espacial Internacional, que é o mais comum que ocorre, que eu já vi documentários aí, pesquisei documentários na internet, que vai, por exemplo, astronautas ou cosmonautas ali na estação, vai fazer alguma manutenção ali em algum equipamento, né? E nesse documentário que eu vejo, ele cita alguma coisa assim, que objeto é que ele está passando ali? Alguma coisa estranha, né? Ele vê um objeto não identificado passando, né? Aí, logo em seguida, né, vamos dizer assim, na conversação entre eles, aí tem um que responde lá, não, deixa quieto, isso aí não é da nossa conta, isso aí não tem nada a ver conosco, né? Vamos continuar o trabalho aqui, o que a gente estava fazendo, né? Então, já vi documentários de conversação de astronautas falando isso, né? Então, realmente, é uma dissimulação e também isso entra na questão da mídia também, então é bem complicado. Entendi. Só mais uma coisa. Em teoriologia, você pode explicar a teoria do impacto gigante? A teoria do impacto gigante vamos dizer assim, é um dos efeitos visuais, né, vamos dizer assim, de sensação também, de sentimentos, quanto ao cosmonauta quando acessa o espaço, né? Ele tem aquela, vamos dizer assim, aquela cosmovisão ali física, de uma certa forma, né? E se deparar com aquele impacto, né, com aquele universo, aquela vastidão cósmica ali que tem perante ele, né? Então a teoria é mais ou menos isso aí, né, do impacto que ele recebe, né? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que acessa a primeira vez como cosmonauta ali, primeira missão dele fora, né, da Terra, ele receber esse impacto, né? Que eu acho que é o que deve acontecer com muitos dos que acessam, muitos dos cosmonautas e astronautas. Na página 2, em Códigologia, você poderia aprofundar a iniciativa internacional de criar o Código de Conduta Espacial, por favor? Bom, isso aí foi um noticiário que eu vi na internet, né, uma notícia. Infelizmente, eu não pude colocar aqui na bibliografia, porque eu não pude ver quem escreveu aquilo ali, qual foi o autor, o jornalista, quem escreveu aquilo ali, né? Porque se tivesse citado o nome, eu teria colocado aqui. Mas foi uma notícia que eu vi, que realmente é uma iniciativa internacional de vários países, né? É uma iniciativa de criar um código de conduta, né? Pela questão de se tornar mais comum essa questão de viagens espaciais, do aprofundamento, né? Dos estudos, de sondas, né? Os estudos futuros que a NASA está tendo e outras agências espaciais de mandar homens, cosmonautas, astronautas cada vez mais longe, né? Além da Lua, por exemplo. E daí, com essa questão desse aprofundamento, né, desses estudos, né, eles resolveram, né, criar esse código de conduta, que é uma espécie assim de organização, né, para não haver ali leis que regem ali o processo das viagens espaciais que estão tendo atualmente. É mais como uma espécie de organização para manter tudo assim de forma segura, né? Uma segurança entre eles que estão indo para lá, isso, né? Exatamente. Aí entra também questão ética e tal. Tá, obrigada. Na 11ª linha, você pode comentar Apollo-Soyuz sendo missão espacial simbólica com o objetivo de propor a paz e fraternidade entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética? Bom, isso aí foi, na verdade, um ato, né, que houve aqui em 75, em que os Estados Unidos, eles... Na verdade, houve o seguinte, né, agora eu estou meio que na dúvida se quem estava... Porque já um deles, né, tanto assim, era Estados Unidos e Rússia. Só que um deles, né, antes de sair da Terra, um outro grupo já estava no espaço. Agora estou na dúvida se eram os russos ou se eram os americanos. Mas houve um encontro, né, foi um ato assim diplomático entre eles, né, foi um ato mais assim de promover, de expressar diplomacia, paz entre eles no meio da Guerra Fria, né, entre astronautas e cosmonautas. Então houve assim
né? Cada um foi na sua nave, assim, foi no seu, vamos dizer assim, no seu estilo, né? Cada um no seu canto, assim, foi, né? Com suas espaçonaves, e se encontraram no espaço, e lá eles promoveram, né? Eles fizeram uma comemoração, né? Meio que lá na estação espacial, e eles comemoraram, tiraram fotos, né? Se abraçaram, fizeram um ato diplomático, né? De pacificação, né? Foi mais isso aí, foi um ato, né? Que chamou a atenção, que foi bem no meio da Guerra Fria. Né? Foi uma iniciativa deles, né? Dos próprios astronautas e cosmonautas. E outra coisa, você viu se tem alguma diferença técnica entre o termo astronauta e cosmonauta? Se tem uma diferença o quê? Alguma diferença técnica, ou é a mesma coisa, só que um é para o russo, outro é para o americano? Na verdade eu coloquei assim, eu citei aqui cosmonauta, né? Já teve pessoas que me perguntaram por que eu não coloquei astronauta, né? Porque eu vejo assim, não é nada a questão de apoiar os russos, não tem nada a ver com isso. Mas assim, eu vejo que o cosmonauta, o termo, ele é mais abrangente, né? Ele se coloca, se a gente for levar o pé da letra, né? Traduzir a etimologia, é um navegador do cosmos, né? Então ele navega o cosmos, é diferente do astronauta, que ali ele coloca ali, ele se limita ao astro, né? Que é uma estrela, um planeta, um satélite natural, e se limita a apenas um astro, né? E cosmos é tudo, né? Ele navegando ao cosmos, né? Astronauta navegando a um astro, e a uma missão, um objetivo de se explorar um astro, né? Então eu achei assim, eu achei uma criatividade maior por parte dos russos, né, de ter criado esse termo cosmonauta, né? Foi mais por isso. Ao verbetógrafo, de que maneira surgiu o tema desse verbete para você? Quer que fale o resto? Parabéns pelo verbete, que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Você já foi astronauta? É isso que eles querem perguntar. É isso. Nunca se sabe, talvez extrafisicamente nunca se sabe, né? Se foi alguma para-excursão, alguma coisa assim, não sei. Mas eu tenho uma afinidade, né, com essa temática desde criança. Sempre gostei assim de filmes de ficção científica ligado a isso, a questão de viagens espaciais. Você não é mais criança, né? Quantos anos você tem? Estou com... Isso aí é importante falar. Eu estou com 24, né? Mas assim, é uma afinidade que eu tenho, e eu procurei assim aprofundar de um modo mais, né, sério, conscienciológico, né, avançado, né, em forma de verbete, né? Na Fatologia, página 1, linha 4, poderia nos falar mais da ambição de tornar-se cosmonauta? Bom, isso aí eu vejo muito, já entra a questão da fama, né? Já entra a questão da fama da pessoa que se torna cosmonauta, e a questão dele acessar, né, fazer parte de uma micro-minoria que acessa o espaço e tudo, né? E volta ali como, muitas vezes ali, né, em certas situações, como um herói, ou como uma pessoa ali, né, vamos dizer assim, uma pessoa, um nível muito superior a outras, que teve acesso a algo que né, muitas vezes remete ao desconhecido, né? Então leva muito à questão da fama, né? Acho que o nível maior, a razão maior é a questão da fama, né? E muitas vezes ganham, né, muitas vezes dinheiro só com a cara de ser, o fato de ser, no caso, cosmonauta, que é o que aconteceu com Armstrong, que ele recebeu essa proposta, mas foi um cara que se isolou, né? Ele tomou uma altitude meio que oposta, né? Em Fatologia, página 1, última linha, poderia nos esclarecer melhor a possível atuação de cosmonautas extraterrestres na Terra enquanto enigma desde a humanidade? Bom, isso aí, se a gente for acessar aí os arquivos históricos, a gente vai ver que em várias civilizações, principalmente no Egito, eles revelam, né, no caso aí dos maias, dos astecas também, eles colocam seres que eles tiveram contato com seres, né, deuses, no caso, que eles se remetem a deuses que vieram do céu, né, deuses que tinham, na própria gravura, que eles colocam, quando há gravuras, eles colocam como algo bem assim, o formato, né, formato físico, biológico daquele ser é de algo assim bem, né, bem diferente, é bem comum quanto ao ser humano. E aí há uma série também de teorias quanto à questão de sinais, de alguns sinais, de pistas, que, no caso aí lá dos maias, dos astecas, que há documentários que
né, vamos dizer assim, eles construíram, né, umas supostas pistas de aterrissagem de naves, mas isso aí tudo fica na teoria, né, é tudo na questão da hipótese, né. Eu coloquei aqui mais intuito porque realmente ocorreu, né, em arquivos históricos de ter essas citações de deuses, né, de seres vindo do espaço durante o período antigo. Ao herbetógrafo, você poderia, por favor, falar um pouco mais sobre o Código de Conduta Espacial, relacionando o lançamento de concurso de marca desodorante para mandar o primeiro espanhol não astronauta ao espaço? Bom, essa notícia eu desconheço, mas é a questão do Código de Conduta Espacial, é uma iniciativa que foi criada agora recentemente, do ano passado, pelo que eu soube, pela notícia que eu vi na internet, que é algo que estão começando a implantar agora, estão tentando implantar agora esse código de conduta. E, assim, essa questão do espanhol, das propagandas, eu desconheço, mas eu penso que esse código de conduta, por pesquisa eu ainda não tive acesso, mas eu penso que assim, vai ajudar a combater esse tipo de coisa. Em Códigologia, página 2, como se dá a ampliação do Código Pessoal de Cosmoética através da exploração espacial? Bom, isso aqui entra muito na questão da multidimensionalidade, né? Já transcende um pouco mais o processo, né, do cosmonauta, né? De quem acessa o indivíduo, a consciência que acessa o espaço, o cosmos, né? Dele aplicar isso aí já entra na questão da relação da política, das inter-relações com outras consciências fora do planeta, né? Então ele aplicar, ele já tem um código um código pessoal de cosmoética já para aplicar isso aí, né? No caso aí de forma multidimensional, um pouco mais transcendente com relação a outras consciências que venham a ter contato, né, fora da Terra. No verbete do DAC, em argumentário, bibliologia, como promover a desmitificação da imaginação? Não, o que eu digo aí é o seguinte, que a autocriativologia é mais do que a imaginação. Nós devemos nos atentar para a lucidez da lógica. A desmitificação da imaginação a torna útil, racional e amadurecida. Então, por exemplo, a imaginação, o Einstein falou, por exemplo, que a imaginação era superior a tudo que tem por aí, até o conhecimento. Isso é bobagem. O processo todo nosso é o seguinte, a imaginação tem que ser domestificada. Então tem que acabar com o mito do processo de imaginar as coisas. Porque o problema todo nosso é de aprofundar o conhecimento, a cognição, fazer mais pesquisa. Com isso, então, a gente coloca racionalidade, ponderação, equilíbrio, lógica na imaginação. Porque se deixar por conta dela, a tendência é virar um caos. O que a gente pensa e aquilo que você concebe. De modo que toda concepção tem que ser levada para um processo de racionalidade. E outra coisa muito séria, através da vivência. A vivência é superior a tudo isso. No verbete do DAC, o senhor poderia ampliar o complemento em interassistenciologia, página 2. Não vamos estar contra o combate à fome do povo, uma necessidade vital, pois a fome é injusta e antidemocrática. Mata o pobre raquítico sem comida e cura o rico obeso pela dieta. É isso. Nós queremos dizer justamente isso. Então, por exemplo, a fome, ela, para a pessoa, por exemplo, que não tem comida, que não tem recurso, acaba morrendo raquítica e outra coisa, com a falência geral dos órgãos, por falta de combustível, por falta de comida. Hoje, no Brasil, isso já não é tão sério. Antigamente, isso era a base das mortes aqui. Hoje já não é mais, já tem muito mais gente morrendo por excesso de peso, devido à obesidade, do que pelo raquitismo. Então, e cura o rico obeso pela dieta. Pois é, o processo todo é esse. Um rico obeso, uma pessoa que tem excesso de peso, ela tem que fazer dieta. Então, na hora que ela faz dieta, ela vai passar um pouco de fome. Com isso, ela se cura. Agora, pelo outro lado, o raquítico que não come, acaba morrendo. É isso que eu quero dizer. Há um processo de interassistenciologia, mas que a gente tem que ficar de olho nessa questão. Eu ainda faço algumas observações aqui. Então, eu digo o seguinte,
No momento que redijo o calhamaço com os réus, estou tentando aumentar o nosso senso de universalismo para aumentar, assim, o grau de assistencialidade à banda podre. É muito sério, ou mais sério, do que a cidadania, fome zero, que são meros processos de gastrosoma. Fazer assistência ao assediado ou assediador extrafísico é muito diferente do ato de dar esmola. Ao fazer assistência ao assediador extrafísico, você estará ajudando 1000 pessoas, ou seja, evitando heterossédio, sem possessões, segundo as bases lógicas. Com isso, não vamos estar contra o combate à fome do povo, uma necessidade vital, pois a fome é injusta e antidemocrática. 2 pontos. Mata o pobre raquítico sem comida e cura o rico obeso pela dieta. Manuel, em parafatologia, na primeira linha, você fala das paranaves espaciais. O que é isso? Bom, são as naves espaciais extrafísicas, né? Isso aí realmente, né, a gente coloca uma forte hipótese de existir, né, pelos próprios relatos aqui que a gente ouviu do professor Valdo aqui em tertúlia, das vivências que ele teve quanto a isso, de ter contato com paranaves espaciais. E aí eu coloquei mais um âmbito disso aí, com vamos dizer assim, uma extrapolação ao processo da cosmonáutica, né, a nível extrafísico, né, as naves, as espaçonaves, né, as naves espaciais na dimensão física e existiam essas paranaves espaciais, eu vejo assim como algo bem mais avançado, né, em muitas das ocasiões, de fazer, no caso aí, de promover uma interassistência, algo mais avançado e evolutivo. E depois você fala da interpenetrabilidade das múltiplas dimensões. Dentro do contexto do verbete, o que você quer dizer com isso? Logo em seguida, também também. A questão aqui toda da parafatologia é uma extrapolação do que pode ocorrer quando o cosmonauta. São as relações, né, extrapolacionistas assim, que podem ocorrer quanto à questão do processo da cosmonauta, do estudo, né, da consciência acessar, né, assim, a dimensão cósmica, né, o cosmos em si. Então a parafatologia está toda embasada nisso aí, como uma extrapolação de que pode ocorrer com essa consciência, seja um cosmonauta que possa acessar, né, outras dimensões, né, ter contato com outras consciências. Está todo embasado nisso aí, a interpenetrabilidade das multidimensões está ligado a isso, né? No caso aí, uma consciência, né, exoprojetada que acessa outras dimensões, né, fora do planeta, né, em dimensão cósmica. Entendi. Tem mais uma pergunta que assim, você também falou agora que desde cedo você gostava dos filmes de ficção científica. Eu também gosto. Uhum. E eu, assim, então a gente tem muitos filmes, né? Principalmente aqueles o Star Wars, Star Trek, né? Stardust, né? E eu queria, assim, por um lado, você tem alguma coisa que você pode ver uma coisa evolutiva naquilo, né? Mental somática, de extrapolação e tudo mais. Mas por um outro, né? Tem a coisa que é mais uma patologia mesmo, né? Que de imaginação, dispersão mesmo, que se vê lá nos Estados Unidos, né? A Comic Con, né? O pessoal fantasiado daquilo, né? O que você tem a dizer sobre isso aí? Bom, fazendo relação com esses seriados aí, né? Por exemplo, Star Trek, Star Wars, eu vejo que, por exemplo, né? Entre os dois, né, se a gente for citar os dois, eu acho que o mais maduro, na minha opinião, é o Star Trek, mais do que Star Wars. Star Wars é mais processo, né, puramente bélico ali, né, de guerras e tudo, entre espécies, civilizações. Eu vejo que o Star Trek ele tem um fator, né, extra, que é a questão de alguns capítulos. Né, eu não conheço todo o seriado, assisti só alguns capítulos. Mas aqui mesmo, o CAEC, né, a própria paradireitologia, ela promoveu né, mais de uma vez sessões, né, de cinema aqui, de filmes, mostrando um capítulo que ocorreu dentro da série do Star Trek, que eu esqueço agora qual é o nome do capítulo, mas é relacionado ao processo no caso lá, a equipe, né, a nave lá da Enterprise, que chega em um certo planeta, né, para avisar para aquela determinada civilização daquele planeta que eles precisam sair dali porque há uma outra civilização patológica, né, um outro grupo querendo atacar aquele planeta. Só que ali, na realidade toda, né, resumindo, aquela civilização daquele planeta, né, aquele planeta foi materializado
né, naquele lugar, toda a civilização foi materializada, né, por consciências altamente, né, que mostram no filme, altamente avançadas, né, que na verdade elas não esboçava reação nenhuma a respeito, né, das atitudes bélicas e violentas contra os dois grupos, né, da Enterprise e o outro grupo lá, extraterrestre, né? Na verdade foi assim, a realidade assim, a Enterprise foi lá interceptar para avisar, mas a realidade toda, a mensagem do filme é que aquela civilização que estava lá naquele planeta é que agiu diplomaticamente, né? Foi para agir na diplomacia vamos dizer assim, de impedir que aqueles dois grupos, né, se entrassem em guerra, né? E foi naquele planeta o local ali da diplomacia, né? Então foi promovido, né, segundo o capítulo, né, a série lá por consciências, né, avançadas, que não tinha forma material, era em forma de luz, né, que no final, quando eles realmente se mostraram como são realmente, eles se mostraram em forma de luz, né, foco de luz, não tinha forma nenhuma, né, que eles materializavam ali inicialmente como pessoas para fazer o processo ali da diplomacia, né, que foi um andamento ali durante todo o capítulo. Foi algo interessante que eu achei, né, foi mostrado aqui num debate, né, dentro da paradireitologia, e foi algo assim, né, que eu fiquei até surpreso, né, o Star Trek mostrar algo assim, né, o criador da série, né, porque eu penso que houve alguma inspiração extrafísica ali, né, museu sadia, né, para ele promover, né, mostrar aquele capítulo ali com aquele contexto, aquela mensagem. Emanuel, na página 3, paradoxologia. Podia aprofundar o paradoxo da inconclusão da totalidade? Página 3. Bom, isso aí, no caso, remete ao infinito cósmico, né, que não existe fim para nada, né? O cosmos é um infinito, né? Não existe horizontes para o cosmos, né? Então é em conclusão do total, não existe assim, né? É um total, mas ao mesmo tempo não se conclui. É o total no caso aí da visão panorâmica de todo o universo, mas não existe um fim para aquilo ali, né? É apenas o fato de existir o universo, aquele total, aquela panorâmica cósmica, mas não existe fim para aquilo ali. Não existe fronteiras finais para aquilo ali. Mais por isso. Manuel, aqui à sua direita, você poderia comentar o binômio superstições a priorismose com relação ao seu tema? É na página 3, é o último binômio. Binômio superstições a priorismoses. A priorismos. Certo. Página 3. Bom, isso aí entra muito né, é bem comum dentro do universo aí da cosmonáutica, né, da ciência convencional, né, que a cosmonáutica está inserida nisso. Então, os apriorismos é a questão assim, do materialismo, né, vamos dizer assim, a visão materialista imposta em cima da visão ali do universo, do cosmos, né, essa questão aí deles bolarem, né, teorias contra várias dimensões, existir 7, 10, 11 dimensões, né? Isso aí são tudo coisas assim, vamos dizer assim, secundárias contra a questão da visão multidimensional que estudamos, né? A visão cosmovisiológica multidimensional, né? Que existe vários cosmos interpenetrados nesse cosmos físico, né? E existe dimensões paralelas ligadas a isso. Então é mais a questão do apriorismo, das superstições, né, são as questões assim de teorias que ele bolam em cima disso aí, né, para explicar fenômenos, né, que são meramente físicos ali, né. E aí assim a cosmofobia da fobiologia. Certo. Parece que tem relação também. Fobiologia, cosmofobia. Poderia comentar também? Bom, isso aí no caso aí se a gente for levar o pé da letra, é a fobia do cosmos. É algo assim, vamos dizer assim, o oposto no caso aí do processo do cosmonauta, né, que acessa o espaço, mas é uma coisa que pode ocorrer, por exemplo, né, no caso aí está ligado até ao processo das síndromes também, que eu cito aqui no verbete, né, do estrangeiro e tudo,
está ligado a esse processo também da síndrome de delirantes, que eu cito também, que está ligado a esse processo da fobia, né, um caso aí, um indivíduo desse que tem acesso ao cosmos, mas ali ele tem alguma reação antagônica, né, tem algum choque ali que ele pode voltar meio perturbado, né, com problemas, né, psicológicos que podem acarretar uma fobia de não querer mais voltar, ou não querer mais estudar, ou ter contato com algo ligado ao universo, né. Emanuel, na página 3, no Paradoxologia, o paradoxo da inconclusão da totalidade. Por favor. Bom, isso aqui, como eu comentei aqui com o Michel, eu falo aqui mais a questão do universo, né, que é aquela visão total do universo que existe, né, como uma visão panorâmica, que realmente ele existe ali numa totalidade, numa panorâmica, mas que não existe horizontes, não existe fins, não existe barreiras, né, não existe finitude para aquele universo, para o universo que conhecemos, né, é a visão infinita do universo, que o universo não tem fim, né, está em constante expansão, mas não se sabe aonde isso vai se levar, né, Tá é mais certo. por isso aí. Tá certo. Agora, tem o trinomiologia. O primeiro trinômio, eu achei bem interessante. O que esse trinômio ajuda para a gente, né? Esse trinômio que você fala aí, da visão científica, escuta ativa, mente aberta. Faz uma relação aí com a gente. Bom, eu vejo isso aqui, eu vejo que é uma visão que todo cosmonauta, né, todo indivíduo que for acessar o espaço, ele devia, né, ter esse trinômio aqui, né, que é a visão científica, sem fazer relações com misticismo, dogmas, ou criar coisas da imaginação, né, ele atribuir racionalidade, o discernimento em cima. A questão da escuta ativa, ele ficar atento ao processo, ele ficar, né, vamos dizer assim, ele não ficar desligado ou disperso no processo assim, do que pode estar ocorrendo, ele ficar atento ao que ocorre ao redor dele, a escuta ativa quanto a isso aí. E a mente aberta, ele mantém o abertismo, né, é ligado ao processo do abertismo consciencial, dele ser mente aberta e estar aberto ao que venha a ocorrer e aplicar aquilo ali, e aplicar um discernimento naquilo ali, né, naquela experiência que ele possa ter. No caso aí que a fase final é a mente aberta ele ter o abertismo do que possa vir a ele, né, de experiência nova para ele e desconhecida, que vai vir a ser conhecida para ele, a partir do momento que ocorrer. Ele tem o abertismo, né, vamos dizer assim, a pacificação daquilo ali e ter um abertismo, né, evolutivo em cima daquilo ali. Tá ótimo. E a questão aí que eu estava fazendo uma relação, que é o oposto da síndromologia, né? A última síndrome, né? Também. Síndromes delirantes, que você explicou muito bem aí a questão de ter a questão científica, ter esse abertismo, mas também ligado à questão da perturbação, né? De cosmonautas voltarem, né, com a cabeça meia, né, fora do lugar, meio perturbado, né, em volta à Terra. Isso aí, né, existem exemplos aí quanto a isso. Um exemplo que eu vi assim, né, que eu pude estudar um pouco, é o caso lá do Armstrong, que ele voltou ao planeta, né, ele voltou, né, de uma forma totalmente diferente do que ele era quando ele foi na ida, né. Ele se isolou, ele foi morar, né, bem no meio né, dos matos, da natureza, numa fazenda, e se isolou vamos dizer assim, da sociedade, né. Foi propostas para ele, né, diversas coisas, né, como ensinar em universidades, né, proferir palestras, mas o cara, assim, ofereceu dinheiro para ele, só pelo fato dele ter acessado a Lua, de ganhar dinheiro em cima disso aí, né, dentro do processo da mídia. Mas foi um cara que ele rejeitou, mas foi uma coisa estranha. Ele se isolou, né, e se isolou de uma forma assim, não quis ter contato com ninguém, absolutamente ninguém, né. Isso aí foi durante um processo longo, né, de vários anos. Então isso aí que eu acho que foi o lado patológico dele, que foi alguma coisa, né, que o perturbou quando houve a experiência dele ao espaço.
Na página 2, fatologia, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, na 14. A Estação Espacial Russa Mir, com o lema Paz, Mundo e Universo. Que conhecimento se tem já sobre essa estação e as viagens espaciais criogênicas, sendo hipoteticamente o futuro da cosmonáutica? Como é que é? São os 2 itens aqui que você quer? Eu gostaria de associá-los. Você fala sobre cada estação um e espacial associar os 2. Foi Desse um está pode falar. conivente com... Desse um vai dar no outro, sabe? Não, essa estação espacial russa foi uma estação que realmente existiu, né? Ela funcionou durante um tempo. Ela não existe mais? Que eu soube, ela foi desativada, pelo que eu andei pesquisando. Hoje, no caso, aí, o que predomina é a questão da Estação Espacial Internacional, né? Que é onde todas as nações que têm investimentos espaciais, elas acessam, né? É um convergimento ali de todas as nações. Ela existiu por um tempo, essa Estação Espacial Russa. E ela tinha como abreviação, isso aqui é uma abreviação russa, né? Dentro do vocabulário russo, que significa paz, mundo e universo. E foi mais algo, né, que eu achei criativo por parte dos russos de criar uma estação com essa sigla, né? Que significasse, tivesse essas ideias aí, né? Além do processo do termo cosmonauta. E o outro aqui, então... As viagens espaciais criogênicas, não é isso? Isso. Bom, isso aqui são, né, a gente bota como forte hipótese de existir futuramente. Isso aí inevitavelmente vai acontecer quando ocorrer os processos das viagens a distância mais longa, por exemplo, a Marte ou algum planeta mais distante, né, do Sistema Solar e até fora do Sistema Solar, em uma outra galáxia, né, fora da Via Láctea. Eu vejo que esse processo, assim, né, dependendo de como for a tecnologia da espaçonave que for utilizada, eu vejo que, se for num processo assim que leve vários anos-luz, eu vejo como um processo de criar uma criogenia, né, como é uma opção, né, que tem mostrado em filmes de ficção científica, como paralisar, né, vamos dizer assim, dar uma pausa no corpo, né, de forma que não afete, né, não vai depois afetar descongela. biologicamente, para depois, quando chegar ao destino, ser ali descongelado, né, ou ser ali reativado para efetuar tal missão ou objetivo. Mas é um risco, não? Assim... isso aí é uma coisa que iremos ver aí, vamos ver como é que vai se ocorrer isso aí, né? Mas eu só queria saber assim para ver se eles têm indícios de que essa condição criogênica vai possibilitar o descongelamento com vai depender vida, muito, né? da tecnologia que eles utilizarem, né? Depende muito da questão da tecnologia, de como é que vai haver o desenvolvimento da tecnologia. Eu imaginei, agora é imaginação mesmo, uma hipótese, né? Como é que a consciência vai lidar com o corpo dela congelado, ela grudada ali, ficar durante anos, né? Isso aí. E depois descongelar em outro local, né? Pois é, eu vejo que é mais ou menos o processo, algo, né, vamos dizer assim, em termos de, se a gente for levar em termos holossomáticos, eu vejo que é algo parecido, por exemplo, com uma pessoa em estado de coma, por exemplo, né? Isso aí é uma coisa até que eu tenho um pouco de estudo nisso aí, eu preciso até estudar isso aí, essa relação de como ocorre esse processo de coma. Há uma relação entre o estado de coma e o congelamento. É uma desativação do corpo, né? A pessoa ali está inconsciente, né? E está, né? Está desativada, né? Não tem noção nenhuma ali da realidade. Tá, obrigado, mano. Existem teorias de que o ser humano, em seus primórdios, foi modificado geneticamente pelos alienígenas para estar em seu estado atual de evolução física. O senhor tem conhecimento disso? De que maneira a conscienciologia vê essa informação? Concorda ou não? Poderia comentar? Não, eu não concordo. O problema todo nosso, eu já expliquei pela teoria dos serenões, os sapiens sereníssimos, foi eles que colocaram o cérebro mais avançado para aqueles que puder alcançar. E até hoje o homem ainda não conseguiu usar o cérebro dos serenões que ele colocou por aí. Então ele deixou isso através da genética. Então a minha explicação é muito mais lógica, muito mais séria, e é o que a gente sabe por aí, extrafisicamente.
Professor, em seu livro Homo Sapiens Urbanizado, página 1018, capítulo 20, Cosmoética, é a seção 20, é o capítulo 422, Cosmoética. O senhor fala sobre 11 atitudes humanas sutis e interprisionais. Isso aqui é para mexer com o leitor e a leitora, para entender como é que é. Alface, comer alface, ser vivo igual demais. É um requinte gastronômico, é da parabotânica. Poderia aprofundar essa afirmação? Sim. Se você come alface, você está matando um ser vivo. Agora veja, o povo vive comendo animal aí todo dia, etc. Tal. E em certos lugares, quando passam fome, por exemplo, até na China, eles comem cachorro. O que você quer? Na Itália, eles vivem comendo cavalo, jumento, jegue, égua. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. O estudo está dentro aqui. Ó. Eu falo em alface, autografia, bonsai, castração, cavalo, gaiolas, grama, pesca, riquixá, rosas, zoo. Por exemplo, colher belas rosas, não só para enfeitar o jantar fugaz. Isso é a parabotânica. Está certo? Como é que é? Agora, o que eu gosto de falar muito aqui é do cavalo, andar a cavalo. Quer dizer, colocar um peso nas costas. Como é que é isso? Você já permitiu que algum cavalo andasse sobre você? É isso que eu quero chamar. Agora aqui, Alvero Betógrafo. O cosmonauta é aberto à ideia da projeção da consciência? Depende de quem for o cosmonauta. Depende do indivíduo, né? Mas a gente vê que, no geral, se a gente for levar em linhas gerais, o cosmonauta é altamente materialista, casca grossa, ele não tem essa visão, né? É da ciência convencional, não tem visão nenhuma quanto à multidimensionalidade, quanto à cosmoética, nada além do que vá do físico, né? Nada além do físico. Mas foi interessante perguntar isso aí, mas existe também algumas exceções, algumas casuísticas para se estudar, né? Um caso aqui eu mesmo vi ontem de um caso de um astronauta, né, que participou da Apollo 14, se não me engano, e foi à Lua e tudo, e o nome dele é Edgar Mitchell. Ele fundou um instituto de ciências noéticas, né? Ele cofundou essa ciência. Mas assim, o que se fala a respeito dele é que ele teve essa experiência, né, de ir à Lua, e na volta, durante a volta à Terra, ele teve vamos dizer assim, uma espécie de expansão de cosmovisão, né? Não se sabe o que ocorreu, mas tá relacionado assim a algum tipo de expansão de consciência que ele teve ao voltar para a Terra, em que ele teve uma visão de conjunto, de estado mundial, de todas as consciências atuando juntas politicamente. Houve uma expansão por parte dele nisso aí. E quando ele chegou à Terra, né, ao retornar à Terra, ele começou a promover uma série de estudos em cima, né, de desenvolvimento de consciência, vamos dizer assim, experiências, até processo de projeção também, ligado a bioenergias também, que eles chamam lá de psicoenergias. Né? Então, ele criou um instituto para estudar, né, de pesquisa para estudar esses fenômenos. Né? Então, foi assim, um caso bem à parte de um caso aí desse indivíduo que teve uma expansão, né, de um abertismo, né, um fenômeno de abertismo cosmovisiológico, que ele passou a promover esse tipo de estudo. É bem exceção mesmo. Professor, até qual nível da escala evolutiva a megagescon escrita constitui o máximo aproveitamento da autocognição? Não, eu não acho que aí o processo na escala evolutiva, não. É a necessidade da informação esclarecedora à humanidade. Então, a hora que não precisar disso, do jeito que não vai ter escrita, vai ter algum outro tipo de comunicação para esclarecer os outros. O processo mais não é da escala, é do funcionamento técnico do problema da comunicação. Em Fatologia, na página 1,
Você pode falar na 6ª linha, a riscomania em testes extremos de limite físico ao candidato a cosmonauta. Bom, isso aí eu penso que deve haver uma segurança maior quanto a isso atualmente, mas durante o processo do pioneirismo de viagens espaciais, como eu havia falado inicialmente, não tinha segurança nenhuma, né? Eles estavam um pouco se ligando para a segurança do candidato ali para se formar como cosmonauta, né? Então, assim, por documentários que eu vi, eu pude ver algumas experiências quanto a isso, né? Teve um caso que eu vi que eles colocam um indivíduo numa espécie de aparelho, de máquina, que faz uma espécie de centrifugação, né? Ele roda a pessoa a velocidades extremas, né? Para testar o processo da microgravidade, eu penso, né? Só que ali não é feita ali, né, uma análise de segurança, né? Como aquele indivíduo vai reagir, né, psicologicamente e até mais, né, vamos dizer assim, até mais sério o processo biológico dele, né, de como é que vai reagir o corpo biológico dele diante daquele processo ficar rodando ali a velocidades extremas, né, altas. E outro processo que eu vejo é mandar, né, que houve também durante o pioneirismo, é que mandar, né, vários, né, que eu cito até aqui também a questão da lista secreta de cosmonautas mortos em treinamento, que também está ligado a isso, em que eles mandavam essas pessoas, né, colocavam numa cápsula, né, e anexavam num foguete e colocavam, né, lançavam ao espaço. Se a menor, assim, não havia uma análise mais séria, profunda, técnica daquele equipamento, daquela nave, né, de que estava ali, se tinha ou não um isolamento ou algo assim, para que não ocorresse acidentes, né, de pegar fogo ou explodir, alguma coisa nesse sentido, né? Então ocorreu muito disso, né, durante o pioneirismo lá dos anos 50, início dos anos 60, né, pelo que eu ouvi muito falar na Rússia, né, que, né, teve uma casuística que eu vi lá de um lançamento que eles quiseram fazer lá experimental, em que os próprios militares, os políticos que estavam coordenando o processo, eles ficaram em cima, vamos dizer assim, do lançamento, né? Eles ficaram a poucos metros do lançamento lá onde saía a combustão do foguete, né? Não tinha nenhuma noção ali de segurança, né? Era uma coisa tão imatura, né, que eles foram pela questão do primeiro contato ali, né, o contato inicial com aquilo ali, com os investimentos de ser lançados ao espaço, né? Não havia nenhuma noção de segurança ali. Então acabou que explodindo, né? Teve pessoas que foram assim, que alertaram a esse processo, né, de que estava uma riscomania, estava algo muito perigoso, né, de se experimentar aquilo ali, mas que não, pela questão da ambição militar e política, né, do financeiro, do dinheiro, não foi considerado isso, e foi o que ocorreu, né? Ocorreram vários acidentes ligados a isso, a explosões, a pessoas morrendo carbonizadas, né, pelo processo ali da explosão das naves, né? Isso também me lembrou um caso agora mais recente, daquela marca de bebidas energéticas que o cara ele pulou de paraquedas da órbita, né? Foi mais ou menos isso? Que ele... Não sei se você viu. Não, exatamente. 39 mil quilômetros, se não me engano, né? Alguma coisa assim. Realmente eu até acompanhei ao vivo a queda desse cara aí. Mas assim, eu desconheci, assim, eu soube até na hora, né, que foi um amigo meu que mandou uma mensagem, né, pela internet, diz, vai haver um lançamento de um cara que vai cair, né, em queda livre, só que vai ser lá quase em órbita, né. E aí, assim, eu fui ver ao vivo, né, acessei o site e tudo, mas eu desconhecia o que estava por trás daquilo ali, de propaganda, eu não sabia que existia isso aí, né. Eu até estou sabendo agora que tinha propagandas midiáticas por trás disso aí, né. Mas eu não sabia, mas realmente acompanhei ao vivo isso aí, o cara sobreviveu, né. Desceu lá, né, pousou em terra com segurança. Professor Valdo, no verbete do dicionário, você poderia explicar melhor o adendo sobre mental somatologia e a escolha do primeiro livro? Qual que você está falando? Desculpa. Adendo. O adendo? Exato. Mental somatologia. O primeiro livro seu não precisa ser a obra-prima. Pode ser o início do princípio do começo da assistência mental somática.
A obra-prima, que é a obra de paciência, a obra de fôlego, a obra de pulso, a obra de referência, obra capital, obra de vulto ou obra grandiosa, chega mais tarde, com a experiência maior, implantando as bases da Mega GESCOM escrita. Que tal dar o primeiro passo? O que você não entendeu? Eu queria saber sobre a escolha e a definição do tema para um primeiro livro. O que você julga ser os elementos prioritários nessa definição? Não, você vai ver que com a sua experiência vai ter uma escolha mais rica, mais inteligente, mais prioritária com a experiência. No início você pode falar muita coisa que às vezes é superficial, repetitiva, simplista. Agora, com o passar do tempo, você vai melhorando as coisas. Entende? O que eu quero mostrar aí é a diferença de uma condição com outra. Não, certamente. A questão é assim, porque como é mais simplista esse primeiro, muitas vezes a gente pode ficar disperso, no meu caso é assim, para uma escolha, um posicionamento, porque poderia ser várias coisas. Pode, mas escolhe aquilo que seja mais esclarecedor para maior número de leitores. Tá. Você não erra. Tá. Ver dentro da experiência aquilo que eu posso mais contribuir. Olha a lógica. Sim. O mais esclarecedor possível para o maior número de pessoas. Tá. É lógico, com mais vivência, você vai ter mais capacidade de escolha. Sim. Nada como o veteranismo. Nada como chegar aos 80 anos, na quarta idade. É a melhor coisa que tem. Você tem, então, noção das coisas. Entendeu? Entendi. Tem mais capacidade de discernimento. Porque tudo é autodiscernimento. Lucidez é autodiscernimento. Evolução é autodiscernimento. Agora, temos que lembrar, autodiscernimento cosmoético. Uma pessoa pode ter um autodiscernimento enorme para atirar na testa do outro. Então ele vira sniper, é atirador de elite. Tem um discernimento enorme para usar o fuzil dele, metralhadora à distância. Mata um cara com 1 quilômetro de distância. Discernimento. Discernimento técnico. Mas veja, não é isso que nós estamos falando. Estou falando de discernimento cosmoético. Então, a ampliação das abordagens corretas é uma loucura, né? Isso pode acontecer. E eu fiz uma força danada para chegar aos 80 anos, mais ou menos lúcido, para falar essas coisas. Não acho que eu sou tal. Eu não sou. Tem gente muito mais lucidez do que eu, que é capaz de informar vocês muito melhor. Vamos ver com o tempo. Estamos preparando um ambiente para receber os evoluciólogos por aqui. Vamos ver o que vai dar. E as evoluciólogas também, porque vão aparecer as mulheres. Essa é que eu quero ver. De modo que, eu já falei com um amigo meu que não estava arranjando moça nenhuma para arranjar a dupla. Eu falei assim, espera que talvez as evoluciólogas vão chegar. Talvez seja o seu nível. Talvez seja o seu nível. Entende? Manuel, aqui no ar, atrás de você. Em neologia, você fala em mini-cosmonauta e maxi-cosmonauta. A intenção foi qualificar mesmo? Você podia explicar um pouco melhor? Bom, essa neologia está diretamente ligada ao processo da exemplologia. Se você for ver aqui mais adiante, eu não sei se você chegou a ler aqui a exemplologia, que está ligado, né, a neologia ele faz a ligação, a interligação com a exemplologia. Então, não sei se você chegou a ler aqui o que eu explico aqui de mini e maxi cosmonauta. Né? Aqui, o piloto passageiro de nave espacial alcançando e mantendo-se na órbita planetária. Isso aqui é o mini. Com o objetivo de aprofundar as pesquisas para o desenvolvimento da civilização do planeta de origem. Maxi cosmonauta, o piloto ou passageiro de nave espacial alcançando e ultrapassando, que é o diferencial, da órbita planetária, possuindo foco evolutivo em explorar o espaço sideral a fim de manter o contato diplomático e interassistencial com a holodiversidade consciencial cósmica. Então, a gente vê claramente, né, a diferença dos dois aí. Tá. E em fatologia, na quarta linha, você escreve de baixo para cima. Agências espaciais mundiais. Não seria melhor nacionais, uma vez que elas são de cada país? Como é que é? Eu não escutei. Agências espaciais nacionais. Não seria mundiais, você escreveu. Não seria melhor nacionais? Ela se refere a cada país, tirando a europeia. Isso.
Cada uma é de cada país. Na verdade, país. aqui, a Agência Espacial Europeia, né, envolve vários países aí, né? Porque já que existe o processo da União Europeia, né? Mas onde a abrange França vários e a países, Alemanha ainda mantém a dela, né? Oi? A França, a Alemanha, a Espanha têm as próprias delas ainda. Existe isso aqui. Eu não citei todas, né? Existem várias agências espaciais, mas assim, a europeia, claro que não abrange todos os países da Europa, mas abrange um grupo, né? Vamos dizer assim, considerável de países europeus que fazem parte dessa agência. Foi mais assim, eu não citei todos, mas foi mais para citar, né, o processo das agências espaciais mundiais, que eu achei importante citar aqui na fatologia, um processo que desencadeia, né, que faz parte da cosmonáutica. Tá, e na página 3, antagonismologia, o antagonismo, astronomia, cosmonomia. Você podia... Certo. Bom, isso aí é o seguinte, pela questão aqui vamos dizer assim, do último termo aqui, né, nomia, os dois têm a semelhança da nomia, né? É só mais um esclarecimento para, né, querer explicar aqui que é diferente, né? Que por exemplo, se se tem astronauta nos Estados Unidos, cosmonauta na Rússia. Astronomia nos Estados Unidos, então. Então, cosmonomia seria, se a gente for raciocinar ao pé da letra, cosmonomia seria da Rússia, estudo da astronomia, só que sendo cosmonomia na Rússia. Não é bem assim. Pelo que eu pesquisei, cosmonomia é o estudo das leis do universo. Certo? Que tem, assim, antagônico ao processo do conceito, né, de astronomia. Astronomia estuda o processo dos astros, das constelações, das estrelas, né, mas não o intuito de lei, né, que é, no caso, a cosmonomia, que estuda aí mais especificamente as leis do universo. Tá bom, obrigado. Emanuel, aqui no B. Aqui na fatologia, na 14ª linha da página 2, tem a dissimulação midiática à frente dos reais fatos espaciais. Você poderia comentar essa dissimulação? Bom, isso aí faz parte também do processo é o que gera as polêmicas quanto à questão de viagens espaciais, né? Eu estava aqui, né, falando agora um pouco para a Bárbara, a questão do processo lá do caso da Lua, né? Que desde as primeiras viagens que foram feitas à Lua, que foram feitas lá, as pessoas analisando depois as fotografias, né? Que é e a questão da comunicação, que é o que faz provar que eles, né, vamos dizer assim, oficialmente que eles viajaram à Lua, mas quando eles foram ver as fotografias, quando as pessoas o público foi acessar as fotografias, eles viram que ocorreu ali uma alteração na imagem, né? Por exemplo, ali a questão mais séria, a que deu assim na cara, né, é a questão do fundo ali, né? O cosmonauta ali bate aquela fotografia comum ali do cosmonauta na Lua, mas o fundo ali é todo preto. Porque normalmente o que deveria ocorrer ali é você visualizar as constelações e as estrelas de uma forma muito clara, né? Até porque ali na Lua não há processo ali de iluminação artificial, nada disso, né? E ali era um fundo preto, né? Não havia visualização nenhuma do que ocorria ali, né? Além ali do processo da Terra, da Lua, do solo da Lua, né? Era um fundo preto ali, né? Então as pessoas questionaram muito isso. Pô, e cadê as estrelas? Cadê as constelações no fundo? Porque vocês, né, apagaram aquilo ali? O que é que houve, né? Aí entrou o processo da polêmica. Aí gerou várias polêmicas. Uma delas é porque, né? A pergunta é por que tiraram aquilo ali? Por que apagaram aquelas, né, aquele fundo ali que deveria ter as constelações, as estrelas, os astros, né? E a outra questão é que as pessoas perguntam se realmente o homem viajou à Lua, né? Pô, parece que assim, se foi uma simulação, os caras, eles, né, vamos assim, eles deram mole, né, ou deixaram de desejar, esqueceram de colocar a constelação de estrelas ao fundo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então gerou várias polêmicas, vários debates em cima disso. É uma coisa que né, vamos assim, que permanece até hoje, né? Existe grupos aí que questionam se o homem realmente foi à Lua e tudo. Então é mais assim, isso é um exemplo de simulação. Por que eles fizeram isso, né? Aí outras coisas também outro tipo de simulação também, né, que vem ocorrendo aqui mais recentemente, né, quando os astronautas e cosmonautas vão em missões espaciais, a Estação Espacial Internacional,
ou fazer alguma manutenção de equipamento, de satélite, alguma coisa assim. Eu já vi documentários de conversação entre dois astronautas, né, lá no caso dos Estados Unidos, que um conseguiu ver lá, ter a visualização de um objeto lá rodando a órbita da Terra, que era algo desconhecido, que algo que não estava, assim, estava rodando a área deles, né, vamos dizer, o território deles lá de pesquisa, de funcionamento, mas que era uma coisa ali que não estava planejado. Apareceu de surpresa ali e era algo que assim, tinha movimentos bruscos lá, né, um UFO, né, um OVNI, né, se for descrever. E aí um perguntou para o outro, né, nesse documentário que eu vi, o que é aquilo ali? Estamos ali identificando um objeto e tal. Aí o outro vai e responde, não, isso aí não sabemos, deixa para lá, não é da nossa conta, né? Isso aí foi tudo conversações que foram monitoradas pelo processo da NASA e tudo, e eu acho que são orientações assim, né? Se realmente há coisas, vamos dizer assim, segredos por detrás disso aí, ligados ao processo, né, vamos dizer assim, de OVNI e tudo, né, de objetos não identificados, eu acho que a própria NASA orienta eles a cobertar o processo, ou a fazer cara de paisagem, ou vamos dizer assim, dissimular o processo ali, né, cortar o processo ali, né, não temos nada a ver com isso, alguma coisa nesse sentido, né. É uma coisa bem séria, né, é outro processo também de dissimulação midiática, que chega à mídia, mas chega nesse processo né, de acobertamento, né, de oculto, né, que esconde ali aquele processo e fica por aquilo ali mesmo, né. Professor Valdo, sim, aqui no ar, na preceitologia, na última linha, o senhor faz menção a recursos antigos. O que é que o senhor está querendo dizer com esses recursos? Quais seriam esses recursos? Vamos colocar tal preceito na prática diária da escrita da Amélia Lescon, a partir da lembrança dos recursos antigos, mas sempre atuais. Tudo aquilo que você já aprendeu em vidas anteriores, os recursos todos de comunicação, as ideias, a explicitação mais inteligente de esclarecimento, tudo aquilo que você já tem de vidas anteriores, corpos anteriores, etc. Qual é o recurso mais antigo que o senhor usa? Memória. Essa eu dei em cima, não mandei para esse canal, não mandei, porque não tem nada acima da memória. Memória é você. O recurso mais antigo meu é aquilo que eu lembro, é a memória. Não tem outra coisa. E como é que o senhor mantém essa memória sempre em dia? Não, isso aí eu já expliquei. Hoje mesmo de manhã nós estávamos falando sobre isso, que a Mabel andou escrevendo os negócios que é da época do Zéfiro. O Zéfiro, há muitos séculos, ele ficou implicado com esse processo de memória. Então ele chegou à conclusão que o melhor dentro do processo de evolução, que a turma não falava para ele, era ele melhorar as retrocognições. Então, veja bem, uma memória remota, a mais remota, as mais antigas, as mais sérias. Ele fazer exumação daquela lembrança, das recordações, e juntar aquilo com a vida atual dele. Então, o que eu fiz, o Zé? Comecei a mexer com isso, vida após vida, trabalhando na vida humana e na vida extrafísica. Então, por exemplo, nessa vida eu consegui alguma coisa. Com 3 anos, eu comecei a lembrar do que aconteceu comigo antes de nascer. Agora, foi um bafafá, né? Aquilo demorou meses até eles entenderem que eu não era doido, nem que estava bobo. E aconteceu um fato que me ajudou demais. Eu vi, antes de renascer, isso alguns anos antes, eu nasci em 1932, na década de 20, numa das vezes que eu vim como Zéfiro no local, eu vi a casa de um cara que era primo da nossa família, pelo lado da minha mãe e do meu avô, o pai dela. Agora, o que se passa? Eu, então, comecei a descrever a casa, como é que é, e aquilo ficou por isso mesmo. Eu disse, não, esse menino ficou por isso. Passaram alguns poucos meses, a minha mãe foi no fim de semana para visitar uma amiga dela, e nós fomos, então, passar no lugar para ir para casa. A hora que foi passar, eu olhei e falei, mamãe, não é aqui.
Aqui, árvore, aqui. Cadê a casa que estava aqui? O menino de 3 anos. Lá, eu tinha 3 anos e pouco. Cadê a casa que estava aqui? Tinha uma casa, é essa casa, lá daquele vovô que tinha, que eu chamava Tula, era um homem que andava praticamente descalço, e era primo da turma a família Rocha Pinto, entende? Então, ele tinha a cama alta, os negócios todos, eu tinha descrito tudo. Era aqui que é a casa, cadê a casa? As árvores são essas. Agora veja, como é que eu lembrei do processo das árvores? Como negócio. Aquilo foi na década de 20. Então foi dentro de uma década que aconteceu isso tudo. Entre o que eu vi e o que aconteceu depois. Entende? Aí a minha mãe falou assim, gente, o menino está certo. Isso aí é a antiga casa, que tinha um negócio do Tula com o povo todo. Eles derrubaram a casa para fazer. Aí o negócio, que ela estava um pouco velha, fizeram a casa lá em cima. E as árvores não foram mudadas, as árvores eram as mesmas. Então, as árvores mostraram a realidade da casa. Agora, a partir daquilo, começaram a me olhar com outros olhos. Como é que o menino sabe disso? Outra coisa, um negócio assim muito insólito, diferente, que é uma visita na casa do Tula, e eu descrevi a cama dele, a mulher dele, o negócio todo. Aquilo foi um absurdo. Aí a minha mãe chegou com o meu pai e falou assim, olha, o menino, todo mundo, a gente estava rindo dele, achando que ele tem muita imaginação. Ele falou um negócio que ele viu aí, isso aí foi ele nascer. Como é que a gente faz com esse garoto? Aí o meu pai falou assim, chama esse menino, deixa eu conversar com ele. Aí tive que explicar a situação para o meu pai, aquele negócio. Passados uns tempos, eu fui falar do cara que me perseguia fora do corpo, que era o cara que ele tinha matado. E aquilo, ó, era boca de siri, porque lá era igual no faroeste. Mas toda noite, às vezes, tinha morte, aquele negócio todo, mas nunca tinha polícia, não tinha nada. Era uma anomia danada, uma anarquia. E o meu pai, o cara foi atrás dele para matá-lo, e ficou na árvore. Na hora que ele pulou, meu pai deu um tiro nele. Ele pulou com um punhal na mão para matar meu pai. Porque o meu pai era dentista prático nessa ocasião. E ele andava com um burro carregando o gabinete dele. Aquele gabinete de pé, aquele negócio todo, sabe como é que é? Tudo de mão e tal. Então, o meu pai andava armado, porque lá era uma loucura devido ao processo de ser mineração de diamante. Que hoje o nome lá é Estrela do Sul. Foi lá que meu pai nasceu. Entende? Então, com isso, eu falei sobre esse cara. E o cara tinha uma característica, ele era banguela, 1001. Só tinha os caninos superiores. Ele não tinha os incisivos laterais e central. Então, com isso, eu mostrei o que era fora do corpo do meu pai. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe viram os fatos. Aí ele começou a levar o negócio a sério. Então, a primeira coisa, eu comecei a falar do cara que estava lá, aí ele falou com meus amigos falaram, então vamos fazer uma sessão espírita. Começaram a fazer uma sessão espírita de desobsessão lá em casa. Com essa sessão, então, eles chegaram à conclusão sobre o cara, conseguiram depois melhorar a situação e resolveram fazer um centro espírita. Lá não havia centro espírita. Fizeram o centro espírita no mesmo quarteirão do meu pai, porque ele só tinha uma perna para ficar perto dele no centro espírita. Foi aí que eu comecei a ter aula de moral cristã, menininho, logo em seguida. Você vê o encaminhamento. Agora, a causa toda foi devido às minhas retrocognições. Então, o centro espírita, aquela coisa toda, foi provocado pelas minhas retrocognições com o tempo. Tudo dentro de casa. Negócio para valer. E eu pequenininho. Agora, eu perguntava sobre tudo, ninguém me aguentava, eu queria saber de tudo. E eles queriam que eu fosse artista, eu dei o contra, falei que queria só estudar aqui, o que tinha aí. Agora, esse negócio que eu falava da cabeça, eles já achavam que era por causa do parto, que eu rachou a minha cabeça quando eu nasci. Né? Eu fui tirado com turquês. Então, aquele negócio, eu ainda tenho sinal na minha cabeça até hoje. Então, eles achavam que eu queria estudar, porque eu sofri muito, 11 meses eu chorei de dor, porque
O negócio até consolidar lá a rachadura de tudo na cabeça aqui, aquela porção de coisa, o menino chorou muito. Então minha mãe falou que eu chorei desde que eu nasci até os 11 meses. Ela só mexia em mim, eu chorava, por causa da dor. Que era um jeito de apelar para ver se melhorava aquilo, né? Ela falou que o negócio foi sério, entende? Agora, isso tudo é retrocognição. Eu devo tudo à retrocognição. Professor, então uma das técnicas seria forçar a memória para que a gente pudesse acessar essa memória passada? A memória remota. Mas agora o caso todo é o seguinte: você tem que caprichar na memória, cuidar dela. Todo tipo de memória, é aquilo que eu chamo de holomnemônica, é holomemória, todas as memórias. Você cuidar disso, a maioria não leva muito isso em consideração. Então, é muita gente que tem a memória fraca, pela metade. Dá. É estudar a memória, tomar conta disso, fazer registro, anotar, apontamento para ajudar a sua memória. É o que eu faço, desde essa época. Aos 4 anos, quando eu aprendi a ler e escrever, eu comecei a anotar, e minha mãe falava a mesma coisa. A minha mãe fazia isso. Outra coisa, naquela ocasião, na década de 30, tinha muito assim, o hábito das pessoas fazer diário e fazer tipo agenda. Então, anotava tudo que acontecia na vida, entende? As moças tinham muito negócio de diário. Então, um diário muito romântico. Falava muito em Rodolfo Valentino. Aqueles negócios. Tinha muito. Então, eu fazia a questão de guardar as coisas. Isso me ajudou muito. Meus estudos, aprender mais. Entende? No verbete do DAC, no item premissimo, Imagisticologia, página 22, terceira linha, o senhor fala da síndrome da dispersão consciencial. O senhor poderia falar mais sobre isso? É isso que é o problema aqui. Na vida moderna, hoje nós vivemos a era da fartura. Então o povo tem tudo demais, tem muita coisa em excesso. É o que eu estava falando ainda há pouco. Hoje já não estão morrendo mais no Brasil, do jeito que era na minha infância, que o povo morria de verminose e falta de comida. Os meninos morriam tudo raquítico, barrigudo. Agora, hoje não tem mais isso. Já melhorou o processo da saúde, a profilaxia, prevenção, a vacina. O povo está morrendo de gordura, de excesso de peso, de obesidade. Está cheio de baleias e baleios, de tudo quanto é jeito. Isso está matando mais do que o raquitismo. Agora, veja, isso dá dispersão. Então, a pessoa tem muita coisa a favor dela, ela começa a querer mexer com tudo simultaneamente e não fixa nada. Com isso, ela fica dispersa, ela não tem mega foco. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, porque tudo envolve a pessoa, ela fica um pouco... Olha vocês, quem é que é disperso aí? Veja bem, é muita gente dispersa. Professor, então a fartura promove essa dispersão, de certa forma? Em parte, por causa da atração, a tentação, o envolvimento, a sedução de tudo que você tem à mão. Você vai viajar, o povo fica todo, para onde eu vou? É tanto lugar que tem vontade de ir, tudo, não é assim? Você vê, ele está estudando sobre astronáutica, hoje já tem tanta ideia que ele está usando o termo cosmonáutica, mas pode ser astronauta também. Olha só a fartura. Tudo é assim. Aí vem a dispersão, o povo não fixa. Ter tudo na vida, para evoluir, tem que ter o megafoco. Se a pessoa sai do megafoco, que é aquele local, o busilis, o nogórdio, aquilo que é importante que você tem que estar de olho, é a meta, o objetivo, o olho do furacão. A pessoa não fixa isso. Toda hora ela é uma coisa. Então ela se vende muito. Aí, entra o ansiosismo, cria a síndrome do ansiosismo. É a pessoa impulsiva, precipitada. É o que a gente ainda tem, muita gente aqui assim. Por quê? Fruto dos tempos. Fruto da era que nós temos aí de muita fartura. Professor, no caso dos serenões, eles deixam seu legado evolutivo por meio da assinatura pensênica? Não, eles tratam mais de gente tipo continental. Eles tratam por atacado. E a gente nem sabe como é que eles fazem assistência grande. Agora, eles vivem fazendo assistência de alto nível, e isso tudo, então, faz mais do que aquilo que a gente entende. Por isso também que eles são
assim, isolados, né, anônimos, não aparece muito. Não tem sua razão de ser. Agora, a assinatura pensênica deles é continental. Eles não mexem, às vezes, só com uma pessoa, com um grupinho. Eles, às vezes, tomam conta de um continente inteiro. Então, a gente vê, por exemplo, que eles olham muito o negócio de placa tectônica, tsunami, vulcão, terremoto, essas coisas, sei lá. Tem muita coisa que eles fazem que a gente não entende. Agora, nós temos que lembrar também que na Terra, por exemplo, quando a gente fez um levantamento, pelos cálculos que eles falavam extrafisicamente, tinha só 50 e poucos serenões na Terra, não tem mais do que isso. Agora, para você, Interaciologia, página 3, segunda linha. A interação micro-universo consciencial, macro-universo cósmico. Quais as razões de investimentos absurdos em exploração espacial, quando não conhecemos quase nada do próprio planeta que habitamos, e menos ainda do próprio micro-universo consciencial? Bom, em relação aí, primeiramente, da micro-universo consciencial, macro-universo cósmico, no caso, a interação, né, a relação entre o micro-universo consciencial da pessoa, o micro-universo que existe dentro dela, entrando em contato, né, tendo um contato ali direto com o macro-universo cósmico, né, o macro-universo maior ali que está diante dela. Eu vejo o seguinte, esse processo aí a razão maior que eu vejo aí é um processo natural que vem ocorrendo, né, eu coloco aqui até dentro de um crescendo, que é a exploração marítima, crescendo exploração marítima, exploração espacial. Eu vejo que é um processo natural que vem ocorrendo na humanidade, no desenvolvimento da humanidade, de querer ir sempre mais além, né? De querer descobrir mais além, né? E assim, essa questão de descobrir, né? Está preocupado a humanidade, a sociedade está preocupada mais em descobrir o fora, o externo ali, o universo, querer descobrir o que é a origem do universo, o que tem mais além, né? No processo do universo fora ali, o macro, né? E tem uma mínima preocupação com a questão do micro-universo, porque que se realmente a sociedade, a humanidade tivesse uma preocupação de estudar, uma preocupação maior de estudar o micro-universo, né, chegariam numa série de questões aí, dentro até do que a própria Conscienciologia propõe. Né? Eu penso dessa forma, seria uma humanidade um pouquinho, ou bem diferente. Né? Agora, ó, existe a hipótese que é muito importante a astronáutica para fazer a conquista dos planetas vizinhos e fazer lá uma extensão da Terra. Com isso, o povo vai deixar de ser tão egoísta e pensar de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais universalista. Então, há um motivo muito sério de ajuda para a humanidade, no caso. Já pensou fazer colônias na Lua, em Marte? Isso vai acabar acontecendo. Depois para outros planetas por aí afora, ninguém sabe para onde. Emanuel, aqui. Na página 1 em Fatologia, na quinta linha de Fatologia, não sei se já foi falado, eu cheguei depois, a obsessão política e militar em investimentos milionários nos cosmonautas. Bom, isso aqui é o seguinte, né? No caso aí, realmente há uma obsessão política e militar em cima disso. Já ocorreu mais fortemente, pelo que eu andei pesquisando, né, durante lá no início, década de 50, 60. Mas eu vejo assim, é algo que acarreta muito dinheiro, né, é algo que circula muito dinheiro. Atualmente temos aí o processo do turismo espacial, né, milionário, bilionário, que eu até exponho aqui também, que é algo que faz circular muito dinheiro. Né, e em uma coisa assim, né, em uma coisa ali, uma tacada só ali, em algo, né, vamos dizer, pode parecer simples, né, algo assim, viajar ao espaço ali, ou ficar em órbita durante 15, 20 minutos, né, e depois voltar e uma coisa valer milhões ou bilhões, uma coisa que poderia ser, né, vamos dizer assim, arrecadado, né, direcionado para algo mais em prol da evolução ou da interassistencialidade. Então, eu acho que a obsessão maior é por isso aí, né? Atualmente eu vejo que essa questão do turismo espacial, questão com o olho em cima, né? Com foco em cima para essa questão de promover a circulação do dinheiro, né? A obtenção do dinheiro por parte das autoridades, né? E na página seguinte, na página 2, ainda em Fatologia, lá embaixo, de baixo para cima,
Na quarta linha, você trouxe o problema das medidas da astronomia repercutindo na astronáutica. O problema das medidas da astronomia repercutindo na astronáutica, né? Isso aí toda, no caso aqui, a astronáutica, né, a cosmonáutica, ela se baseia no processo toda a base dela é do que a astronomia expõe, né? Okay. A base dela é a astronomia, que é o caso que é a ciência que estuda o processo dos astros, das distâncias, né, entre um astro e outro, né, e tudo é baseado a partir da astronomia, né? Então é a questão das medidas aí, as medidas de distância, né, as medidas para se chegar a tal astro, a tal planeta, seja numa nave ou numa sonda. Então é mais ou menos isso aí, a repercussão. É um tema interessante. Oi? Oi. Na primeira linha da fatologia, eu não sei se você já falou, porque eu cheguei depois. Uhum. É o cosmonauta enquanto ferramenta e cobaia humana na política e no militarismo. O que seria? Isso aí está ligado, isso já foi falado, mas eu posso repetir. Isso aí está ligado diretamente, né, com a obsessão política, né, e militar no investimento, né, no investimento aí das viagens espaciais. Isso aí é questão da ferramenta, como ferramenta e cobaia, enquanto ferramenta e cobaia, cosmonauta, isso aí partiu muito do pioneirismo, né, quando havia uma manipulação muito grande, né, por parte de pessoas militares, né, de diversas forças, né, militares que se candidatavam a ser cosmonauta, e havia uma manipulação das autoridades políticas e militares de colocar aquela pessoa ali como uma espécie de cobaia, né, para fazer lançamentos pioneiros, muitas vezes pela primeira vez, né, e não haver ali uma preocupação em cima daquela pessoa, né, se aquela pessoa ali está em segurança, se aquele equipamento é seguro, foi analisado com cautela, de forma técnica, né. Então, durante o início, havia muito essa imaturidade e muitas vezes inconsciente, né, por parte das autoridades, que pouco se importavam com as pessoas que estavam ali, né, se submetendo àquilo, mas que era tudo visando a questão do dinheiro ali, né, e está ligado também diretamente com a corrida espacial ali entre Estados Unidos e União Soviética, né, que era tudo ali para um passar à frente do outro, né. E essa questão da corrida espacial, da viagem espacial, as viagens espaciais foi uma razão, um motivo ali para eles, né, foi mais um motivo para se adentrar dentro da guerra, né. Ok. Na página 3, na sindromologia, as síndromes delirantes, qual a relação disso com o cosmonauta? Bom, isso aí é o seguinte, são aqueles cosmonautas, astronautas que podem, durante essas viagens espaciais, eles, né, sofrerem, não ter reações positivas, né, voltarem com alguma perturbação, né, algum delírio em cima daquilo ali, ter de repente até um processo aí, né, pela própria dissimulação midiática, né, ter visualização, contato com alguma coisa desconhecida, né, do planeta Terra, né, no caso um OVNI, alguma coisa nesse sentido, né, a gente põe como hipótese, e daí ele voltar perturbado aquilo ali, voltar ao planeta com a perturbação, né, do choque, do impacto que ele teve com aquilo ali, não só com relação a essa questão de fenômenos desconhecidos que possam ocorrer, mas também com a relação dele realmente estar preparado psicologicamente para ter aquele tipo de experiência espacial ali, né. Então, apesar de todo o treinamento ali rigoroso que eles passam em cima, né, para ser formado como cosmonauta, astronauta, muitas vezes ali, né, a prática é o que realmente fala, é o que diz ali, né, a pessoa, né, em certos casos, né, o indivíduo volta meio, né, alterado, né, psicologicamente e com problemas. Obrigada. Escuta, você há muito tempo que não dá palpite aqui. Você conhece o Emanuel? Seria bom você perguntar alguma coisa aí. É interessante isso. Não? Nível. O que você acha? Está na altura do cosmos. Ele não fala mais nada. Há muito tempo que ele não toca em nada aqui. O que houve? Eu estava no trabalho, eu cheguei quase ainda agora. Estou um pouco atrasado. Foi? Tem algumas coisas. Eu poderia perguntar alguma coisa, mas já está a hora bem avançada. Aí eu... Não vem com essa. Que é isso? Essa desculpa está muito mal feita. Certo. Vou procurar alguma coisa aqui. Engaja uma coisa melhor, ok? Tá bom. Tá certo. Emanuel, aqui em mitologia se fala o mito dos deuses astronautas.
É sobre aquele livro, Os Deuses Astronautas? Isso. Né? Tem um livro e tem um documentário, né? Que é a questão ainda que eu também coloco ali na fatologia, né? Que é aquela hipótese de seres, né, cosmonautas, extraterrestres, ter visitado a Terra, ou ter feito algum tipo de contato, ter deixado algum rastro, algum registro, né? Que realmente isso aí é de se estudar melhor em arquivos históricos, mas essa questão aí do mito, né, está ligada ao processo de como essas populações da antiguidade receberam esses seres, né, se realmente eles vieram, né, receberam como deuses, né, atribuíram a deuses pela questão da maturidade da época deles lá, de ser muito baixa, né. Os incas, eles fizeram desenhos gigantescos, né, que só de avião você consegue ver alguns. Naquela época tudo era baseado no processo do misticismo, da religião, tudo que vinha de fora, ou algo desconhecido, eles atribuíam como sendo divindades, alguma coisa vindo, né, de um ser superior, um deus, alguma coisa nesse sentido. E quando vinha, né, e a gente colocando como hipótese desses seres vindo, né, no caso aí extraterrestres vindo, né, e tendo contato com essas civilizações da antiguidade, vindo, né, no caso aí do processo do céu, né, para cá, da atmosfera e tudo, eles colocam como algo, né, um deus astronauta, né, alguma coisa nesse sentido, né, que foi um termo que foi atribuído nesse livro e documentário. Sabe, eu tenho até vontade agora de aumentar a lenda urbana a respeito do CAEC, que eles falam que aí no meio que desce os UFOs de pouso, né? Então eu vou falar que você chegou no UFO para encontrar com o Piccolo. Vamos ampliar a lenda urbana, mostrar mais detalhes, mostrar algum personagem disso. Que aqui tem disco voador aqui, né? Não, ele, porque se eles abordarem o Emanuel, ele vai poder falar sobre muita coisa, sobre astronáutica. Então vai ser bom, é positivo. Nessa linha, Emanuel, que o professor Valdo falou, eu vi que você mencionou que você trouxe os filmes. O seu interesse começou a partir dos filmes? De princípio sim, foi a partir de filmes, de leituras que eu tive, né, a respeito ao mesmo revista em quadrinhos, desenhos, né, ligados a isso, os próprios seriados, né, Star Wars, Star Trek, tudo ligado ao processo de espaço, né, de contato do ser humano, de consciências ao espaço, ao universo. Isso é uma coisa que eu tenho desde pequeno, uma afinidade, né, então já vem desde cedo, assim, né, a minha afinidade com isso, né, e se isso está ligado a processo intermissivo, paragenético, isso aí eu vou descobrir com o tempo, né, com os estudos. Né. Beleza. Emanuel, aqui na teoria da dobra espacial que você fala, no site Hiperciência, eles falam, né, que em 1994 um físico conseguiu uma equação para poder começar a produzir motor de dobra. Não sei se você está sabendo. E agora está tendo uma corrida nessa questão de conseguirem um motor de dobra, que é a alteração do espaço-tempo em volta da nave. Né? Então, não desafiando a lei de Einstein, né, do espaço-tempo, eles conseguiram chegar a uma equação onde que há a possibilidade da construção desse motor de dobra para viagens. Pois é, eu coloquei aqui, está ainda como teoria, né, porque é algo que não se foi alcançado ainda, mas é algo que é que nem as colônias extraterrestres, é algo inevitável que vai acontecer pelo desenvolvimento da tecnologia das naves, né? No caso, dobra espacial é quando se alcança ou ultrapassa a velocidade da luz, né? Ok. Emanuel. Pode falar. Está saindo som aqui? Aprofunde um pouco aí a teoria do impacto gigante, por favor. Não, essa teoria do impacto gigante é relativa ao próprio universo, ao próprio cosmos, né? No caso aí, vamos pondo na questão da cosmonáutica, quando o cosmonauta ele é lançado ao espaço, né, numa nave, ele acaba tendo inevitavelmente essa teoria, essa visão do impacto do universo, quando ele tem o primeiro contato ali ao sair, né, ao entrar em órbita, né, quando ele vê todo aquele universo perante ele, né? Então impacto gigante seria isso, né? A vastidão ali, o gigantismo ali, né? A grandiosidade ali do universo que está perante a ele, né? Então o impacto gigante seria, né, como teoria seria mais ou menos isso, né? A questão da vivência do indivíduo quando acessa o universo, né? Seja fisicamente ou fora do corpo. Professor. Oi.
Então, eu queria saber o seguinte, você colocou aqui dobra espacial... Aonde? Qual a seção? Teoricologia. Então. Teoriologia, né? Teoriologia. Teoriologia, isso, desculpa. Você colocou dobra espacial, viagens na velocidade da luz. Aí eu queria saber, porque em vários filmes e seriados eles falam de wormholes. Se você chegou a ver alguma coisa a respeito disso, que são os buracos de minhoca, né? Isso aí está ligado ao processo lá do estudo dos estudos do Einstein, né? Lá da relatividade, dos buracos de minhoca, que são assim, pequenos intervalos, assim, né? Intervalos no tempo, no espaço, em que eles bolaram a teoria de que é possível viajar no tempo, né? Tem uma viagem no tempo através de que o que ocorre nesse buraco de minhoca, né? Não sabe assim, né? Em termos de espaço, tempo, mas que pela velocidade da luz é possível viajar no tempo ali, se adiantar no tempo, ou mesmo voltar ao passado, né? Isso é a teoria que eles têm. O que eu tinha visto era diferente, era como se fosse um corta-caminho no espaço. Que eles cortariam, basicamente isso, você viajaria mais rápido e como se fossem portas interdimensionais, assim. Uma espécie, teoricamente falando, é uma espécie de portal interdimensional que eles querem chegar, né? Com essa teoria do buraco de minhoca, né? Mas é um intervalo entre o espaço e o tempo que pode se viajar na velocidade da luz, né? Para encurtar as distâncias, né? Era essa a ideia. Isso, a longas distâncias, né? Não se sabe onde vai parar aquilo ali, né? Em algum lugar muito longínquo, assim, né? Do universo. Tá. São teorias da física, né? Que estão aí. Então não tem mais dentro da fisicalidade, aí, né? Assim como tem o processo das dimensões, que eles falam das 11 dimensões do cosmos, do universo que existe, dimensão tal, isso aí também é uma outra teoria dentro da física que eles atribuem. Né? Mas é tudo coisa, tudo coisa teórica, né? Que eles estão estudando, mas sabem onde isso vai se chegar ou se vai levar a alguma coisa. Então não tem nenhuma novidade nisso, por enquanto é só a teoria. Não, até agora não. Ok, obrigada. Emanuel, nós esperamos então mais uns 50 verbetes da sua parte. Esse foi o segundo, você já é veterano, de modo que você não pode reclamar. Não é? Esperamos, está muito bom. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Júlio, curso, professor Valdo, Loche, balanço existencial, Daniel com 5 Baia, São Paulo, Neide, palestra gratuita Brasília e Rosa, programa Verbetografia. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Neste domingo, o programa Amigos faz o seu sorteio mensal, que é relativo ainda a dezembro. A gente está um pouquinho atrasado, mas é um sorteio imperdível. Nós vamos sortear uma vaga no curso Balanço Existencial, que ocorre de 9 a 12 de fevereiro, e uma segunda vaga para o curso Assistência de Destino, que ocorre em 13 de fevereiro, e será ministrado pelo professor Laênio Loche. E também será sorteado para os amigos que renovaram, que aderiram no mês de dezembro, que foram 75 pessoas, felizmente, uma máquina Canon semiprofissional bacanérrima, que vai valer muito a pena. Então, a gente ainda dá tempo de concorrer ao sorteio do balanço, e o mais importante de tudo, além dos prêmios, é a contribuição que você, amigo da enciclopédia, dá à produção de toda essa mega estrutura, essa mega GESCOM da Conscienciologia. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu gostaria de convidá-los a participar do curso avançado de redação conscienciológica, que será agora domingo, não domingo esse, no próximo domingo, dia 20, com o professor Valdo Vieira. Ele vai explicar todas as técnicas que ele está usando para fazer, tanto o dicionário, os dicionários, os livros que ele está produzindo agora. Então, vale a pena, porque geralmente esses cursos são bastante aprofundados na parte de escrita, das técnicas. Eu vi hoje, por exemplo, que algumas pessoas fizeram algumas perguntas. E esses cursos são preciosos e muito importantes para quem está produzindo, quem está escrevendo, nessa nossa Semana da Escrita aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Inscrições são na recepção do CE, que está bem barato o curso. Inclusive, eu já me inscrevi. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo mês, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, portanto.
A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje, levantando erros, acertos, conquistas, omissões, realizações. E, a partir daí, elaborar um plano de ação com as metas do que quer alcançar nos próximos anos, a fim de melhorar o desempenho na sua programação existencial. Para ajudar a pessoa a elaborar o seu balanço e o seu planejamento pessoal, nós vamos contar com uma série de atividades dentro do curso, com uma série de participações também, em torno aí de 20 professores. Gostaríamos aqui de dar alguns destaques. Por exemplo, a conferência da professora Mabel Teles sobre holobiografia do Zéfiro. Ela fez em torno de 18 entrevistas com o professor Valdo e vai apresentar uma síntese das condições, características e histórico do Zéfiro. Vamos ter também Proex e Judaísmo com o professor Alexandre Zaslavski. Também teremos a conferência Maxi-Dissidência do Islamismo com a professora Sheila Ali, uma condição interessante, pois ela é uma quase gestante bomba e vai trazer aqui a experiência e uma reflexão já a partir da Conscienciologia. Também vamos ter a professora Juliana Costa, que irá abordar o tema infiltração cosmoética na África. Ela que já está vivendo no 3º país na África e vai trazer essa condição, um estudo de caso que ela vivencia de infiltração cosmoética. E um outro destaque, identidade interassistencial com o professor Gustavo Vieira, que abordará, entre outros tópicos, ativismo político internacional, antibelicismo como diretriz da Proex e minas terrestres, ele que é um dos maiores especialistas no Brasil no combate a minas terrestres pelo mundo. Ok? Muito obrigado. Contamos com a participação de vocês. Mais informações na Secretaria do SEAEC ou no site www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Boa tarde. Eu vim aqui em nome do IPC São Paulo divulgar o curso Consim Cobaia, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de janeiro e será feito junto com a Conscius. O curso começa sexta-feira às 19 horas e sábado às 8h30 da manhã e domingo às 8h30 da manhã. Para quem não conhece o curso, ele apresenta um ambiente de interconfiança otimizado para autoexposição, o despojamento para interassistência, o dar e receber feedbacks, a aceleração evolutiva através da criticidade sadia e a aproximação da sua para-realidade, o como ser parecido comigo mesmo. Para mais informações, é só ligar no IPC São Paulo, o telefone é 3287-9705 ou 3287-9706. O e-mail é saopaulo@iipc.org. A sede do IPC em São Paulo fica na Alameda Santos, 1293, sala 42, próximo ao metrô Trianon. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui em nome do IPC Brasília para divulgar a palestra gratuita hoje, dia 11, com o tema Saúde Emocional e Autoconsciencioterapia. O local é no Hotel Naum, que fica no setor hoteleiro sul, e o horário às 19h30. As informações pelo telefone 61 3346 5573. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Para quem quer fazer um verbete para participar da enciclopédia da Conscienciologia, a gente vai começar um programa de fotografia no dia 28 de fevereiro agora. Esse programa ele é totalmente em EAD, então isso favorece as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu a fazerem os seus verbetes pessoais com orientação aqui das pessoas que estão mais ligadas aqui à enciclopédia. Como é que é o procedimento, né? Para fazer inscrição, é só ligar aqui para a recepção do SEAEC, código de área 45 e o telefone 3525-2652. E aí a gente vai habilitar você no ambiente virtual, que é pelo modelo Moodle, e você então vai ter acesso semanalmente a 2 horas de aula já gravada, e uma vez por semana a gente vai se encontrar virtualmente para tirar todas as dúvidas e discutir a sua produção.
Isso durante 3 meses. Então, ao final de 3 meses, é assim, quase probabilidade 100% de você ter terminado o seu verbete, se você participou durante esse tempo com a sua produtividade em dia. Então, a gente conta com todos vocês que desejam aí fazer o verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, só para reforçar, o início desse programa vai ser no dia 28 de fevereiro. A gente pede que você faça inscrição com antecedência, para poder a gente habilitar você no ambiente mútuo. Obrigada. O verbete da manhã é Localização Analítica, especialidade Analiticologia, autor professor Renzo Rocha. Obrigada, boa tarde a todos.